Graça e paz, tudo bem? Que alegria, que privilégio caminhar com você em mais uma aula do Instituto Servos. Hoje nós vamos trabalhar a terceira aula. É um desafio muito grande pensar sobre esse livro e tentar de alguma maneira resumi-lo, sintetizá-lo em 3 aulas. Mas você pode adquirir esse livro com o nosso irmão Amilcar e ter um conteúdo enriquecedor para a sua caminhada com Deus. Hoje nós vamos pensar sobre a ordem dada por Deus, princípios imutáveis da palavra, e muitas vezes nós abrimos mão desses princípios e tentamos fazer uma comunidade, uma igreja do nosso jeito. Eu quero convidar você para orar comigo. Vamos orar juntos por mais uma aula do nosso Instituto Servos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de desfrutar desse tempo com os meus irmãos. Obrigado pela alegria de poder caminhar com os teus filhos no teu reino. Somos uma família e nós celebramos a sua bênção, celebramos o seu favor, a sua bondade. Pai, nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela parceria. Teremos uma caminhada maravilhosa conforme a graça e a bondade de Jesus derramada no nosso coração. Queria pensar com vocês sobre mandamentos versus expectativas. Nós colocamos no coração inúmeras expectativas com relação à igreja, mas a igreja ela não deve ser o resultado das nossas expectativas, mas a igreja deve ser o desejo do nosso coração, uma comunidade que deseja ardentemente, que deseja com todo o seu coração fazer a vontade de Deus, obedecer os princípios da palavra de Deus. Nós colocamos algumas expectativas, um culto excelente, ministros bem preparados para lidar com diversas faixas etárias na comunidade, um bom período de louvor, um estilo musical, o volume adequado, a duração das canções, um sermão bem comunicado, recursos como estacionamento numa comunidade, o templo limpo, o café, a disponibilidade do ministério com crianças eficiente, o culto infantil. São inúmeras expectativas que colocamos acerca de uma comunidade, acerca de uma igreja. Alguns mandamentos, pensando sobre expectativas versus mandamentos, e se eu colocar diante de você uma pergunta a respeito dos mandamentos de Deus, relacionados em sua palavra, é possível que você levante alguns mandamentos, tais como amar uns aos outros, cuidar dos órfãos e das viúvas, fazer discípulos de todas as nações, ajudar a levar os fardos uns dos outros. São mandamentos estabelecidos na palavra de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta: o que mais aborrece uma congregação? Não dispor das expectativas ou desobedecer aos mandamentos? Pense comigo. O que mais aborrece o coração de uma pessoa? De repente é não ter uma música boa na comunidade, não ter um som equilibrado, não ter um bom ministério de adoração, de louvor, uma boa recepção, um ministério eficiente com crianças. O que mais aborrece? A falta da minha expectativa ou a desobediência aos mandamentos, por exemplo, tais como abandonar os órfãos e as viúvas, ou como não levar os fardos uns dos outros? Será que a nossa preocupação como igreja hoje está mais voltada para as nossas próprias expectativas ou para os mandamentos de Deus? O que mais causa
decepção, frustração em nós, um certo tipo de angústia? A nossa expectativa não suprida ou a desobediência ao mandamento? Pense sobre isso. Qual a consideração que você dá ao abandono da igreja com relação à causa do órfão e à causa da viúva? Muitas vezes, nossa preocupação na comunidade está voltada com a qualidade do sermão, com a relevância do grupo de jovens, com meios de aprimorar a música na igreja, e começamos a pensar em estruturas voltadas para a satisfação das nossas próprias necessidades, dos nossos próprios desejos. A centralização passa a ser o homem e não Deus. Devemos ter cuidado com isso, e o Francis Chan, no seu livro, ele procura trazer esse olhar da simplicidade da palavra de Deus, do Evangelho, e de certa maneira como a igreja tem se distanciado desses pilares, desses valores, dos mandamentos divinos. A nossa congregação existe para agradar a Deus ou às pessoas? Pense comigo sobre isso. É Deus quem conduz a igreja ou somos nós que o fazemos? O nosso coração está rendido em obediência a Deus para que tenhamos uma comunidade segundo a vontade de Deus, ou estamos tentando fazer a igreja da nossa própria maneira? Muitos de nós nos acostumamos tanto às tradições a ponto de acreditar piamente que as tradições são mandamentos. Por exemplo, frequentar a escola bíblica dominical é muito importante, é uma grande bênção. Participar de um estudo bíblico, crescer por meio do estudo da palavra de Deus, isso é maravilhoso. Só que muitas vezes nós nos entristecemos tanto pela ausência e cobramos do outro a frequência no estudo bíblico, na escola bíblica, e cobramos e queremos isso. Só que muitas vezes não damos a mesma ênfase, não damos o mesmo valor quando alguém não valoriza a participação na ceia, por exemplo. Quando alguém não tem o prazer na vida comunitária. E aí colocamos os mandamentos muitas vezes como prioridade e abandonamos princípios tão importantes como a participação na ceia, que tem a ver com a nossa adoração a Deus, tem a ver com o nosso comprometimento enquanto família de Deus, enquanto família cristã. É uma celebração maravilhosa. Uma outra abordagem, um outro questionamento tem a ver com a crítica que fazemos ao estilo do louvor, e nos preocupamos tanto com o estilo musical, o estilo do louvor, mas negligenciamos as necessidades das viúvas e dos órfãos. O que é mandamento? O que é tradição? O que tem a ver com expectativa, o mandamento de Deus? Devemos pensar sobre isso. E o objetivo dessa aula é justamente nos levar a uma reflexão, não trazer respostas prontas, mas nos levar a uma reflexão importante para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. É imperativo que saibamos a diferença entre o que queremos e o que Deus ordena. Francis Chan reconhece que por muito tempo se ocupou em fazer o que funcionasse para manter um auditório lotado e oferecendo às pessoas o que elas queriam receber. Os coríntios buscavam uma celebridade, um líder eloquente, conforme a cultura grega exigia. Paulo desejava que a fé daqueles irmãos se apoiasse unicamente no poder de Deus. 1 Coríntios 1,17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho,
não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, para que a mensagem de Jesus não seja esvaziada. O filósofo dinamarquês Kierkegaard, ele acreditava que o verdadeiro cristianismo é custoso e requer humildade. O filósofo fez uma crítica relacionada à igreja na Dinamarca no século XIX, na tentativa de deixar o cristianismo mais popular e menos ofensivo. Olha o que o filósofo diz: se for para excluir o caráter afrontoso do cristianismo e buscar tornar as coisas mais simples e divertidas para todos, melhor será fechar as igrejas o quanto antes ou transformá-las em locais de entretenimento acessíveis o dia todo. Que expressão forte do filósofo Kierkegaard. O entretenimento, ele escraviza. O Alan Rich, ele diz isso no seu livro tratando sobre as formas esquecidas, reativando movimentos apostólicos. Ele traz uma afirmação acerca do entretenimento, e olha o que esse autor diz: se você tiver que recorrer ao marketing e aos apelos do entretenimento para atrair pessoas, então precisará mantê-las por perto, usando sempre esse mesmo recurso, pois é por isso que elas terão vindo, ganhas por meio do entretenimento, e terá de entretê-las o tempo todo. E por uma imensa diversidade de motivos, essa parece uma tarefa mais árdua a cada ano. Acabamos nos tornando nossos próprios algozes. A concentração demasiada naquilo que as pessoas desejam só faz aumentar a quantidade de reclamações. Por isso, se alimentarmos no coração das pessoas o entretenimento, seremos escravizados por isso e seremos exigidos ao máximo. É necessário um retorno para a simplicidade da palavra de Deus, para a simplicidade do Evangelho. Francis Chan diz o seguinte: se as ovelhas não ouvem a voz do Senhor, deixe que se vão. Não as faça ficar apenas por causa do seu discurso. Ao direcionar nossa adoração aos adoradores e não ao verdadeiro objeto de louvor, acabamos criando igrejas cujo foco é o próprio ser humano. Devemos ser dedicados aos mandamentos divinos. E eu quero ler Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Às vezes, dizemos que temos que fazer a melhor celebração, valorizando os 90 minutos que os irmãos dedicam num ambiente de celebração ou pequeno grupo. Reduzimos o Evangelho a esse período
e nos desgastamos inteiramente para semanalmente realizarmos celebrações que muitas vezes não visam uma adoração genuína ao Senhor, mas visa o entretenimento, a satisfação pessoal, a satisfação do coração daqueles que participam. A nossa celebração deve ser uma liturgia de louvor e de adoração a Deus, uma entrega, uma rendição ao Senhor. Acabamos muitas vezes colocando muita energia no preparo de uma celebração. E eu pergunto, e a devoção a Deus, e a dedicação ao Senhor, numa entrega, numa rendição, onde ficam? A igreja de hoje parece estar sempre à procura da próxima novidade. Eu quero sugerir, eu quero apelar ao seu coração, não uma sugestão, mas um apelo, para que possamos retornar à simplicidade da palavra de Deus. O ensino dos apóstolos, ele é de grande relevância na comunidade. A leitura da palavra de Deus, parece que hoje ler a palavra de Deus nas igrejas chega a ser um incômodo. Olha que afronta ao Senhor. Olha como as nossas expectativas passaram a ser mais importantes do que o objeto da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa rendição, da nossa entrega, do nosso culto. Pense sobre isso. Liturgia sem Bíblia, liturgia sem palavra de Deus é entretenimento, é puro entretenimento. O partir do pão é fundamental na vida comunitária. Os primeiros cristãos se dedicavam no partir do pão, uma refeição comunitária que aponta para a ceia do Senhor. A mesa era o compartilhamento da mesma missão e das mesmas crenças. A ceia não tem a ver apenas com sermos íntimos de Cristo, é verdade, ela aponta para isso, mas a ceia também aponta para sermos íntimos uns dos outros. É necessário resgatar o princípio da ceia, a comunhão. Os cristãos primitivos dedicavam-se uns aos outros às orações. Como as orações são importantes na comunidade, reunir os irmãos para a oração é uma grande bênção, é um princípio da palavra de Deus. Se a oração não é um elemento vital em sua igreja, então sua igreja não é vital. Olha que frase forte do Francis Chan. Se a oração não é um elemento vital em sua igreja, então sua igreja não é vital. A igreja que cumpre sua missão sem oração diária e engajada não passa de uma igreja irrelevante, cuja missão é insuficiente. Como é que podemos ler sobre as experiências vividas pelos primeiros cristãos enquanto oravam e nos lançar à mera busca por cultos envolventes? O Senhor deseja nos dar uma vida abundante, Ele já nos deu isso por meio de Jesus. Precisamos experimentar um cristianismo vibrante, uma oração vibrante e não o desejo por um culto envolvente, por 1h30, 2 horas de celebração, em que emocionalmente ficamos satisfeitos e após aquele momento estamos vazios novamente, esperando uma nova dose de celebração, uma nova dose de liturgia de culto. A nossa vida ao Senhor, ela é um culto. A nossa vida como comunidade deve ser uma entrega total ao Senhor e o amor uns pelos outros. A palavra, a comunhão, a ceia, as orações são importantes para a nossa caminhada comunitária. E eu quero expor agora, através de um quadro, para facilitar a sua compreensão, esses princípios de Atos 2, 42 ao 47. Conforme combinado, eu quero trazer uma imagem do texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, e nós vamos fazer uma análise se como igreja
temos nos desviado de alguns fundamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Atos que os cristãos primitivos, eles se dedicavam ao ensino. Uma comunidade saudável, e eu quero apontar aqui as características de uma comunidade saudável, uma comunidade bíblica, uma comunidade cristã, ela deve se dedicar ao ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos era fundamentado nos ensinamentos de Jesus. Portanto, uma igreja que deseja caminhar de maneira equilibrada, de maneira bíblica, ela deve olhar para os ensinamentos de Jesus. Os cristãos primitivos, eles se dedicavam ao ensino. Quantas igrejas têm abandonado o ensino da palavra de Deus? Quantas comunidades querem colocar a ênfase no sentir? O que importa é sentir. Se eu não sinto, eu não tenho a manifestação de Deus, eu não tenho a presença de Deus. Precisamos retornar para o ensino bíblico, para o ensino da palavra de Deus, porque independente do sentir, o ensino bíblico, ele gera uma convicção interior, uma convicção no coração. E aqueles cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles também se dedicavam à comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, quer ter tudo em comum, é compartilhar a vida, é compartilhar as alegrias, os anseios, os sofrimentos, as perseguições, as glórias, é ter a vida comunitária, ter a vida em comum. Eles se dedicavam no partir do pão, aponta para a mesa, aponta para o compromisso, para a partilha. Olha quantos princípios maravilhosos. O partir do pão traz essa imagem de partilha, de eu compartilhar com o outro aquilo que Deus tem derramado na minha vida. Tem a ver com contentamento, com alegria em dar, com alegria em contribuir, com alegria em ser generoso. Aqueles cristãos se dedicavam nas orações. A nossa liturgia de celebração, a nossa celebração, ela deve, na nossa liturgia de vida, na nossa celebração ao Senhor, a oração deve ser valorizada. A oração é relacionamento com Deus. Oração é como a nossa respiração. É impossível você viver sem a respiração. Assim é a nossa vida de oração. Devemos aproveitar as oportunidades para orar. O apóstolo Paulo lhe dizia sobre isso: orai sem cessar. Jesus Cristo nos ensinou que devemos orar e orar sempre, sem nunca nos esmorecermos na oração. A oração deve fazer parte da nossa caminhada comunitária. Uma igreja que tem prazer na oração. Você deve orar individualmente, sim, é verdade, mas você também deve celebrar a oração comunitária. A oração não é privilégio de um grupo, a oração não é o privilégio de algumas pessoas que receberam uma capacitação para orar, um poder diferente para orar, não. Todos nós podemos orar. O véu do templo foi rasgado, todos nós nos tornamos sacerdotes e podemos orar e devemos desenvolver um estilo de vida de oração, porque a oração tem a ver com a nossa adoração ao Senhor. E eles caminhavam cheios de temor em tudo que eles faziam. O temor fazia parte do coração daquela comunidade. É muito importante, porque o autor de Atos, Lucas, ele traz essa informação de que todos se dedicavam na comunhão, no partir do pão,
nas orações e faziam isso cheios de temor. Como nós pegamos alguma parte e dizemos: olha, essas pessoas aqui podem orar, essas pessoas aqui podem cantar, essas pessoas aqui podem ensinar. Nós valorizamos os dons espirituais, entendemos que Deus distribuiu dons espirituais específicos, mas todos nós devemos nos dedicar ao ensino e também podemos compartilhar a palavra de Deus, a comunhão, o partir do pão, as orações e o temor deve fazer parte do nosso coração. E o Senhor, por meio da sua graça, operava maravilhas e sinais, a manifestação da abundante graça do Senhor, a vida comunitária fazia com que maravilhas e sinais acontecessem, e aquele povo, aquela comunidade, aquela cultura conhecia o Senhor por meio das manifestações do Senhor e também devido ao ensino dos apóstolos. Percebam que maravilhas e sinais estão ligadas ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações, ao temor, e o Senhor, por sua graça, operava maravilhas e sinais, e muitas pessoas conheciam o Senhor, se arrependiam dos seus pecados, experimentavam uma mudança na sua vida. Eles estavam unidos e eles tinham tudo em comum. Unidade é de grande relevância na comunidade. Muitas pessoas apregoam um avivamento místico, um avivamento fundamentado em emoções, querem sinais, querem maravilhas, querem milagres, mas não querem viver a unidade do reino de Deus, não querem se dedicar ao ensino, não querem se dedicar à comunhão, ao partir do pão, às orações. Eles tinham tudo em comum, viviam unidos, e eles distribuíam as suas rendas, distribuíam suas propriedades, distribuíam os seus bens, visando suprir a necessidade de todos. Havia um olhar daquela comunidade para as pessoas necessitadas, havia um olhar de amor, havia compaixão, como comunidade de fé, como uma igreja saudável. Devemos ter esse olhar para o suprimento das necessidades dos nossos irmãos, a necessidade das pessoas da nossa comunidade interna, e também ter o olhar para suprir as necessidades da nossa comunidade externa. Aquela igreja, aqueles irmãos se reuniam no pátio do templo, eles valorizavam os encontros comunitários, os encontros no templo, mas a palavra traz para a gente uma referência, que eles partiam o pão e as refeições, ou seja, eles viviam juntos, viviam unidos, tendo tudo em comum, e o Senhor manifestava graça. Eles faziam isso com alegria. Alegria tem a ver com graça. A graça de Deus se manifestava no coração deles, gerando alegria, e eles caminhavam com Deus, eles caminhavam na comunidade com sinceridade de coração. Será que nos desviamos da simplicidade do Evangelho? Foi muito bom ter feito a exposição desse quadro do texto de Atos 2, 42 ao 47. Por quê? Devemos ter cuidado para não atrair pessoas apaixonadas por nós e não por Deus em nossas celebrações. Não podemos fazer uma comunidade em que o homem seja satisfeito, em que os homens se sintam no direito de exigir que as suas expectativas sejam supridas, quando na verdade o culto é uma entrega, é uma doação ao Senhor, em que todos nós nos rendemos a Ele com o coração cheio de gratidão e louvor ao nome maravilhoso do Senhor. Estamos certos, eu quero fazer uma pergunta aqui, estamos certos de que o que Jesus busca são cultos bastante frequentados?
Já parou para pensar que nós julgamos uma comunidade bíblica e a saúde dessa comunidade relacionada ao número de frequentadores? Eu penso que esse julgamento seja equivocado. Não temos nenhum problema com relação aos números, mas não devemos ter idolatria pelos números. O que vai medir a saúde de uma comunidade tem relação direta ao texto de Atos 42 ao 47. Uma entrega ao Senhor, uma doação ao Senhor, e uma vida em que aquilo que Deus nos dá é partilhado, é compartilhado. Um pastor chamado Mike Breen, ele comenta em seu livro Construindo uma Cultura de Discipulado. Ele diz o seguinte: muitos de nós nos tornamos muito bons nessa coisa de igreja. Contudo, Jesus se importa apenas com os seus discípulos. Esse é o único momento que ele conta. Isso não tem relação nenhuma com a quantidade de frequentadores, com o orçamento envolvido ou os templos propriamente ditos. A crítica que está sendo feita é com essa cultura de entretenimento, com essa cultura de viciar as pessoas em celebrações. E aí nós ficamos desesperados para dar mais uma dose de entretenimento. Essa é a crítica que está sendo feita, quando na verdade o Senhor, Ele está sondando o nosso coração, e o que devemos fazer é nos render, nos entregar a Ele. Concluo com uma citação do David Platt. Eu concluo essa aula citando um texto de David Platt. Estou chocado, diz o David, estou chocado ao ver como somos dependentes do tipo adequado de pregador e do músico perfeito, capaz de atrair as pessoas ao culto de adoração. Mas o que aconteceria se a igreja, o povo de Deus, reunido em um lugar qualquer, fosse atração propriamente dita, a despeito de quem estivesse pregando ou cantando naquele dia? Isso é o que basta para nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Ou seja, não tem a ver com quem está pregando ou quem está cantando, mas tem a ver com aquele a quem adoramos, e nós adoramos a Deus. E a presença de Deus nos basta, a vida comunitária nos basta. Devemos ter alegria nisso, alegria em Deus, alegria na vida comunitária. Que sejamos uma comunidade que vibra com a presença de Deus, uma comunidade reverente diante da santidade, diante da majestade, diante da glória do Senhor. Que possamos amar a Jesus e possamos nos render à ação maravilhosa do Espírito Santo em nossa comunidade. Muito obrigado por você ter participado desse módulo Cartas à Igreja do Francis Chan. Que o Senhor abençoe a sua vida. Um grande abraço.